Doutora Laís, aqui no CONAMAT, o evento da magistratura, foram trazidas diversas questões sociais para o debate, né? Entre elas a terceirização, que foi motivo de intervenção e preocupação de muitos palestrantes. Como é que a senhora avalia essa preocupação da ANAMAT e da Justiça do Trabalho com o tema? Acho que é uma preocupação muito relevante, porque evidentemente o papel da Justiça do Trabalho é zelar pelo cumprimento do direito do trabalho. E nós sabemos que, dependendo da forma como se faça a terceirização, ela pode afetar profundamente o exercício desse direito, né? Quer dizer, acho que algumas formas de terceirização são necessárias e compatíveis com as formas atuais de organização da produção, mas se elas, por exemplo, atingem as atividades fins das empresas, elas podem exatamente estar criando uma situação de muita dissolução dos direitos no trabalho. Então eu acho que esse é um tema extremamente relevante. Nós sabemos que o mercado, que as relações de trabalho são fundamentais, relações de trabalho estruturadas, com proteção social, com direitos, com boas condições de trabalho, são fundamentais tanto para a produtividade das empresas como para o funcionamento da sociedade, para a cidadania das pessoas e inclusive para os processos de inclusão social, né? Nos últimos anos, inclusive, todo o processo de redução da pobreza e da desigualdade no Brasil teve associado muito às melhorias do mercado de trabalho. Então, qualquer processo que ameace isso realmente deve ser visto com muita cautela e muita preocupação. Ontem um dos palestrantes, o deputado Alessandro Molon, falou desse momento político difícil que o Brasil vive e de como isso pode afetar a questão dos direitos sociais que estão em debate no parlamento, entre eles a terceirização. A senhora realmente acredita que isso pode prejudicar os trabalhadores? Olha, eu acho que, como eu disse, o Brasil viveu no último decênio, 10, 12 anos, um processo muito importante no plano político e social, em termos justamente da ampliação dos direitos, né? Tanto como eu dizia, da melhoria das condições de trabalho, da estruturação do mercado de trabalho, como da ampliação dos direitos humanos e sociais em muitas esferas, vinculado, evidentemente, dentro dos preceitos da Constituição de 1988. Eu acho que qualquer retrocesso nessa pauta, eu acho que existem muitas ameaças de retrocesso nesse momento, também são muito prejudiciais aos trabalhadores, à democracia e essa agenda dos direitos humanos. A gente está aqui na Assembleia Geral e o CONAMAT ele recebe propostas da sociedade civil para serem votadas. E uma delas aqui tem a ver com o trabalho escravo, que a gente sabe que está tendo seu conceito também, talvez alterado no parlamento. Como a senhora avalia esse cenário? Eu acho que também o Brasil se destacou no plano internacional, isso é reconhecido pela OIT e por outras instâncias das Nações Unidas, se destacou muito no combate ao trabalho escravo. A experiência brasileira de combate ao trabalho escravo é considerada das mais avançadas do mundo, né? Partindo pelo reconhecimento da existência do problema, porque em muitos países o problema inclusive é mais grave, mas não há um reconhecimento oficial, o que dificulta muito ou quase impede o combate. O Brasil também se caracterizou por avanços legislativos importantes, entre eles justamente a mudança do artigo 149 do Código Penal em 2003, né? Pela implantação de políticas públicas, de mecanismos como o Grupo Especial de Combate ao Trabalho Escravo, a Lista Suja. Eu acho que também aí qualquer retrocesso nessa área é muito preocupante. Acaba de ser lançada uma nota ontem pelo conjunto do Sistema ONU no Brasil, Sistema das Nações Unidas no Brasil, reiterando essa preocupação e a importância, porque a grande mudança que houve no Código Penal foi a definição brasileira, é o trabalho em condições análogas à escravidão e que coloca como bens jurídicos a serem tutelados não apenas a liberdade, como a dignidade no trabalho, né? Então o tema das condições degradantes de trabalho e da jornada exaustiva faz parte desse conceito e isso foi um avanço. Então eu acho que, porque inclusive a gente sabe que é um fenômeno muito insidioso, o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo, que vai mudando as suas formas justamente quando os mecanismos de repressão vão se aprimorando, né? Então é muito importante que a legislação e a institucionalidade seja capaz de detectar essas formas para poder realmente combater o problema.
Por último, como a senhora está avaliando a sua participação aqui no CONAMAT, está gostando do Congresso, como é que a senhora avalia esse evento? Fiquei muito contente de ser convidada. Eu acho que é um evento importantíssimo, porque realmente você vê a vitalidade da Justiça do Trabalho no Brasil, o comprometimento dos magistrados e magistradas do trabalho com não apenas com as questões internas da categoria, que é um tema muito importante também, mas com justamente a questão dos direitos sociais, do papel do direito do trabalho na sociedade mais ampla, né? Então eu parabenizo uma vez mais a ANAMATRA por essa realização. Eu acho que manter essa tradição de debates muito qualificados também é muito importante e fico muito feliz de ter sido convidada. Professor, a gente está aqui no 18º do CONAMAT, que discute o judiciário e a sociedade, né? Hoje a ministra Carmen Lúcia falou na palestra pela manhã que o judiciário precisa conversar mais com a sociedade, se adequar a esses novos tempos. Como o senhor acha que isso pode ser feito? Olha, eu acho que esses encontros têm importado isso, né? Há sempre uma abertura muito grande para a participação da imprensa. Boa parte das associações tem assessorias de imprensa bem organizadas, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um trabalho muito importante e significativo dedicado a isso. Abrir a sociedade à mídia, à comunicação, torná-lo sair da caixa preta, né? Se expor, como vem ocorrendo, né? A grande novidade da sociedade brasileira é esse judiciário, é só abrir os jornais, né? E mais que tudo, qual é a língua geral da sociedade brasileira hoje? Né? Na época da colônia ela era o Tupi-Guarani, hoje é o direito, é a Constituição, né? Como é que a discussão da política agora, tormentosa, turbulenta como está sendo, está se travando, invocando a Constituição. Eu que estou interpretando corretamente a Constituição e não você, enfim, com isso. O direito, as suas instituições e os seus procedimentos têm se entranhado na sociedade. Eu acho que isso é uma novidade, é uma mudança de época, né? E também é de reparar que há uma mudança na magistratura, né? É que esse encontro, eu não fiz uma contagem que pudesse merecer assim, maiores confianças científicas, né? Mas deve ter o quê? 70% de mulheres, né? De magistradas, né? Isso é uma mudança muito importante, né? Há 30 anos atrás não era assim. Outra observação a ser feita, além da feminilização, é a juvenilização, tem muito jovem, né? E isso também ocorre no momento em que a bibliografia mudou. Não é só consultar aqui esses livros dessas editoras especializadas em direito, né? São biografias modernas, né? E sobretudo, especialmente quando o tema é o do direito do trabalho, a questão social recebe um destaque muito grande. Aliás, nesse encontro, né, esse encontro está dedicado à questão social, né, entre outros temas, né, e há mesas e comissões que são dedicadas a isso, né, atendendo exatamente a gravíssima questão social da nossa sociedade. Eu acho que o judiciário está se abrindo a isso. Não, ele não é mais o que foi, não. Ele está com uma biografia nova, uma demografia nova, não. E isso tudo tem tido
importância grande. Agora, é claro que o mundo não vai mudar pelo judiciário, não é? O mundo não muda pelo juiz. Agora, que ele pode ajudar? Pode. Eu acho que está ajudando. E assim, o senhor falou de dialogar com a sociedade. O senhor acredita que nos autos o juiz ele sabe escrever para o povo ou ainda não? Olha, eu acho que ele ainda está precisando tatear nisso, né? Mas é toda uma tradição que você não se desvencilha dela, né, de uma vez só. E às vezes também a insegurança do próprio juiz, que se protege através de uma linguagem mais hermética, né, para garantir a sabedoria dele. Mas isso também tem mudado, né? Enfim. E falar um pouco da democratização dos tribunais. A gente discute isso assim dentro da ANAMATRA, que defende a participação dos juízes para escolher, por exemplo, seus dirigentes. O senhor acredita que... Fundamental. Isto é fundamental, né? Essa é uma luta que não é nova, né? É uma luta antiga e, no entanto, ainda encontra resistências muito severas, né, por parte da hierarquia da magistratura, né? Então acho que é mais um pouco, essa batalha vai ser vencida, né? E ainda com relação a essa questão de democracia, também foi criticada a política de metas, né? Que ela discute política de metas para o Poder Judiciário, que elas são estabelecidas pelos dirigentes dos tribunais, sem a participação também do juiz, das entidades de classe. O senhor acredita que essa política de metas, ela precisa também ser mais democratizada? Olha, essa é uma questão muito sensível, não dá para, de fora, eu opinar, né? Não dá, eu não me sinto autorizado a opinar sobre essa questão. De qualquer forma, eu não sou simpático a essa concepção de fazer do juiz uma peça taylorizada, né? Eu acho que, como às vezes se concebe, né? Eu acho que, agora, por outro lado, a necessidade da celeridade, né? A necessidade de que a sentença não demore muito, né? Que a justiça não tarde tanto, né? Porque ela pode falhar só pela tardança, né? Enfim. E com relação ao seu painel, falou um pouco de ativismo judicial. Isso é importante hoje? Isso é irrecusável, não é no Brasil, isso é no mundo. O que se pode dizer, no nosso caso, é de que há um excesso, né? Um excesso. Agora, isso se deve a quê? Se deve a um judiciário que ultrapassa os seus limites ou de um poder legislativo que está aquém, né? Quer dizer, o problema das relações homoafetivas, né? Essa questão ficou rondando aí na vida social anos, né? E sabia-se, como se sabe, que se essa questão for a voto no legislativo, ela não passa, né? Então, foi um momento de ativismo aquele do judiciário em reconhecer as relações homoafetivas, um momento forte, né? E assim, a gente está no 18º CONAMAT, mais de 800 participantes, muitos juristas, acadêmicos, estudantes, enfim, um evento plural. Como está sendo essa experiência para o senhor? Olha, não é a primeira vez, né? Mas está sendo muito marcante, porque percebe-se a olho nu, né? A juventude, a feminilização, né? E também a vontade de participar. Eu acho que as pessoas os magistrados estão gostando desse encontro, né? Eles estão envolvidos nele, né? Isso é importante.